Milionário fica chocado ao ver jovem mendiga na chuva. Era um dia cinzento na metrópole, daquelas em que as nuvens pesadas pareciam querer engolir tudo. Lucas, em seu carro luxuoso, observava a cidade pela janela. Ele era um milionário de sucesso, mas ali, naquela chuva torrencial, sentia uma inquietação inexplicável. O trânsito parou abruptamente e, enquanto aguardava, seus olhos foram atraídos por algo que parecia fora do comum. Uma jovem, ensopada e magra, estava de joelhos na calçada, com um olhar desesperado. Ao seu lado, um cobertor esfarrapado. Dentro dele, um pequeno ser, um bebê. Lucas franziu a testa, um nó se formando na sua garganta. O que ela estava pensando? O que poderia levar alguém a uma situação tão angustiante? Aproximando-se da cena, notou que as pessoas passavam indiferentes, algumas até murmurando em reprovação. O coração dele acelerou quando viu a jovem, Sofia, apertando a criança contra o peito, como se temesse perder. Ele via nela uma mistura de dor e desespero. A chuva caía como se o céu estivesse chorando. "Por favor, não faça isso", ela sussurrou, sua voz quase engolida pelo som da chuva. O instinto de Lucas gritou para que ele fizesse algo. Ele não estava acostumado a sentir compaixão assim. Com a mão trêmula, ele pegou o celular, mas ao invés de chamar a polícia, ele se dirigiu a ela. "Posso ajudar?", disse, a voz falhando. Sofia olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Não posso ficar com ela. Não tenho como cuidar. É tudo tão complicado." O desespero dela ecoou no coração de Lucas, lembrando-o de um passado sombrio que ele tentava esquecer. Abandonado pela própria mãe numa máquina de lavar roupas esquecida, ele sempre sentira um vazio. Mas a pequena ali, naquela cena insuportável, acendeu algo dentro dele. As gotas da chuva misturavam-se com suas lágrimas não derramadas. O impacto da memória quase o derrubou. Ele não poderia permitir que outra criança passasse pelo que ele havia passado. Sem pensar, Lucas ofereceu dinheiro. Sem esforço, tirou um maço do bolso. Mas foram as palavras que saíram de sua boca que mudarão tudo. "Se você precisar de um lar, eu posso ajudar. Vamos buscar uma solução." O olhar de Sofia se iluminou, mas logo surgiu a dúvida. Os olhares ao redor pairavam sobre eles, julgando e murmurando. Mas também havia um toque de esperança na voz dela. "Você faria isso por mim?" "Por ela?" O celular de Lucas vibrou. Era seu sócio, Rafael, avisando sobre o investimento que poderia desmoronar. Ao ouvir as notícias, seu estômago revirou. Era um acordo crucial, mas no fundo, ele sabia que estava se perdendo em algo maior, algo inesperado. Então veio a revelação. Ao olhar fixamente para o bebê, uma memória o atingiu. O olhar da mãe da criança, o toque suave de mãos que ele pensou ter deixado para trás. A verdade se instalou como um relâmpago em meio à tempestade. Aquela criança não era apenas uma desconhecida. Era sua filha. "O que você vai fazer?" A voz de Sofia quebrou seu devaneio e trouxe medo e responsabilidade. Todo o seu mundo, sua riqueza, o prestígio que tanto valorizava, desmoronava diante da sua conexão com aquele ser tão pequeno e inocente. As gotas de chuva continuavam a cair, lavando tudo ao seu redor, como se o universo esperasse sua resposta. Lucas respirou fundo, olhando para as vidas que estavam prestes a mudar para sempre. A incerteza pairava no ar, e a pergunta ecoava em sua mente. O que ele realmente faria agora? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comum. A chuva caía como uma cortina entre ele e a realidade, mas a sensação de paternidade em sua alma chamava-o com uma intensidade avassaladora. Sofia o olhava, os olhos claros, quase refletindo a esperança perdida. Ele respirou fundo, pronto para moldar um novo caminho em sua vida. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, o inesperado aconteceu. Uma sirene cortou o ar ensopado. Walter, o segurança do prédio ao lado, surgiu correndo em direção a eles. O olhar dele estava repleto de urgência, como se trouxesse notícias de um ataque. "Lucas, você não deveria estar aqui. Temos que ir agora!" gritou, tomando a mão de Lucas. O milionário hesitou, a mente confusa, sem saber se deveria deixar Sofia e a criança. Mas então o eco de uma gritaria se aproximou. Um grupo de pessoas, segurando cartazes, começou a se aglomerar ao redor, murmurando em protesto. "Olhem só, é o filho do bilionário que se preocupa mais com um bebê do que com seu império." A voz cortante de um homem à frente fez a tensão subir. O clima estava mudando rapidamente e Lucas sentiu o peito apertar. Antes que pudesse responder, um golpe estrondoso fez todos pararem. Um carro desgovernado surgira da esquina, serpenteando entre os manifestantes, mirando diretamente em sua direção. O tempo pareceu desacelerar. Ele viu os rostos esvaziados de medo e a massa de corpos se dispersando. Um grito, então outro, e logo o pânico tomou conta. Naquele momento, enquanto a vida se desenrolava como um filme de ação, Lucas tomou uma decisão instintiva. Ele puxou Sofia e a criança para mais perto, levantando as duas como se fossem um escudo contra a calamidade. O impacto do carro ecoou, mas felizmente ele e a jovem saíram ilesos. Entretanto, o que aconteceu em seguida seria muito mais impactante. No meio do tumulto, a multidão se agarrou ao desespero. Um grito estridente cortou o ar. "Ela não é apenas uma mendiga. A criança é a filha de Lucas." Um dos manifestantes, filho de um amigo de Lucas, apontou incrédulo a Sofia. As palavras cortaram através do caos como um raio. Lucas congelou. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ele sabia que estava em uma cidade repleta de segredos, mas aquele era um golpe que ele jamais esperara. Sofia olhou para ele, a expressão compenetrada, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Eu não queria que você descobrisse assim." A gravidade de suas palavras pesou no ar. A criança no colo começou a chorar, como se sentisse a tensão. Lucas ficou atordoado. A revelação mudara tudo. As acusações e os olhares se voltaram agora não apenas para ele, mas para eles, lançando sombras sobre a vida que ele pensava conhecer. "O que você está falando?" Sua voz saiu quase como um sussurro. O mundo ao seu redor girava. O som da chuva se misturava com seus próprios batimentos acelerados. O que mais ele não sabia? Qual a verdadeira história por trás dela? Assim como Lucas pensava em como tudo mudara de um momento para o outro, um grupo de jornalistas, atraídos pelo barulho, começou a se aproximar. Os flashes das câmeras estouraram como um sinal de que o pesadelo estava só começando. Lucas nunca pensou que sua vida seria exposta dessa forma. Se aquelas palavras se espalhassem, o que os investidores pensariam? O que a sociedade diria? O peso da responsabilidade começou a oprimir sua alma. As faces conhecidas, os números em sua conta bancária, não importavam mais. Ele precisava decidir. A verdade poderia destruí-lo ou libertá-lo, e a linha entre esses dois caminhos se tornava cada vez mais tênue. As gotas de chuva continuavam a cair, mas agora serviam para limpar a confusão em sua mente. Assim que a revelação se estabeleceu em seu coração, a pergunta agora girava sem controle. Até onde ele iria para proteger essa nova vida e a mulher que, de uma forma inesperada,
tornara-se uma parte tão fundamental da sua existência. Era só o começo de algo que mudaria tudo novamente. Lucas estava paralisado, cercado por aquele turbilhão de emoções. A chuva caía como uma cortina entre ele e a realidade, mas a sensação de paternidade em sua alma chamava-o com uma intensidade avassaladora. Sofia o olhava, os olhos claros quase refletindo a esperança perdida. Ele respirou fundo, pronto para moldar um novo caminho em sua vida. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, o inesperado aconteceu. Uma sirene cortou o ar ensopado. Walter, o segurança do pré. "Temos que ir agora!" gritou, segurando o braço de Lucas. O milionário hesitou, confuso, sem saber se deveria deixar Sofia e a criança para trás. Mas então o eco de uma gritaria se aproximou. Um grupo de pessoas, segurando cartazes, começou a se aglomerar ao redor, murmurando em protesto. "Olhem só! É o filho do bilionário que se preocupa mais com um bebê do que com seu império." A voz cortante de um homem à frente fez a tensão subir. O clima estava mudando rapidamente e Lucas sentiu o peito apertar. Antes que pudesse responder, um golpe estrondoso fez todos pararem. Um carro desgovernado surgira da esquina, serpenteando entre os manifestantes, mirando diretamente em sua direção. O tempo parecia desacelerar. Ele viu os rostos esvaziados de medo e a massa de corpos se dispersando. Um grito, então outro, e logo o pânico tomou conta. Naquele momento, enquanto a vida se desenrolava como um filme de ação, Lucas puxou Sofia e a criança para mais perto, levantando-as como se fossem um escudo contra a calamidade. O impacto do carro ecoou, mas felizmente ele e a jovem saíram ilesos. Entretanto, o que aconteceu em seguida seria muito mais impactante. Do fundo da multidão, uma mulher de cabelos claros e rosto desesperado gritou: "Sofia! Não! Não faça isso!" O olhar de Sofia se fixou na figura, engrossando a tensão como uma corda prestes a se romper. E então, para choque de todos, ela desabou no chão, os joelhos se chocando contra o asfalto molhado. O que era apenas uma cena caótica, rapidamente se transformou numa revelação devastadora. "Você não pode dar sua filha a ele, não quando você sabe a verdade." A mulher avançou, os olhos cheios de lágrimas e raiva ao mesmo tempo. Os murmúrios ao redor aumentaram, todos se virando para Sofia e para Lucas. Ele está paralisado, a insinuação pesando no ar. "Não, não é verdade", murmurou Sofia, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto pálido. "Eu não queria que você descobrisse assim. Mas ela não é apenas uma criança. Ela é sua irmã, Lucas." As palavras dela foram como um soco no estômago de Lucas. Sua mente girava. Sua vida, tudo o que pensava que sabia, estava desmoronando em questão de segundos. As vozes ao redor ecoavam. Novas perguntas fluíam. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Lucas olhou fixamente para Sofia, buscando respostas para fogos de artifício que explodiram em sua cabeça. "O que você quer dizer com isso?" pulou de seus lábios, a incredulidade misturada ao temor de uma verdade que poderia ser mais horrível do que ele poderia suportar. Sofia lutou para se corrigir, mas a confusão estava estampada no rosto dela. "Eu não sabia, Lucas. Eu perdi meu pai, minha mãe. Eles jamais falariam sobre isso. Eu só soube quando nosso avô faleceu e deixou algumas cartas. Eles esconderam. E agora não posso deixar ela com você, não dessa forma." Diante da revelação, a multidão estava atenta, os olhares agora mudados entre nós, esperando o desfecho daquela história. Lucas sentiu a pressão crescer. O peso da responsabilidade não era apenas dele, envolvia uma vida a mais. A rainha das revelações era a mesma que desestabilizava seu mundo. Os flashes das câmeras começaram a parecer um jogo de luzes insuportável, mas ele não podia pensar em mais nada. Como ele poderia reagir? Ele mal conhecia a criança, mas de repente se viu como um homem que não só tinha perdido a mãe, mas agora também a irmã. Era um redemoinho de emoções. E a única coisa clara era um sentimento profundo de ódio e amor, confusão e certeza. Os murmúrios da multidão agora eram gritos,
e o carro que antes parecia ser uma ameaça tornou-se um mero eco de tudo o que estava prestes a desmoronar. Enquanto a chuva caía incessantemente, Lucas sabia que nada seria mais como antes. A busca pela verdade estava apenas começando, e dentro de seu coração crescia uma tensão. Como encontrar um caminho através dessa tempestade emocional? Lucas estava paralisado, cercado por aquele turbilhão de emoções. A chuva caía como? Ele respirou fundo, pronto para moldar um novo caminho em sua vida. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, o inesperado aconteceu. Uma sirene cortou o ar ensopado. Walter, o segurança do prédio ao lado, surgiu correndo em direção a eles. O olhar dele estava repleto de urgência, como se trouxesse notícias urgentes. Lucas, você não deveria estar aqui. Temos que ir agora, gritou segurando o braço de Lucas. O milionário hesitou, confuso, sem saber se deveria deixar Sofia e a criança para trás. Mas então, o eco de uma gritaria se aproximou. Um grupo de pessoas, segurando cartazes, começou a se aglomerar ao redor, murmurando em protesto. Olhem só, é o filho do bilionário que se preocupa mais com um bebê do que com seu império. A voz cortante de um homem à frente fez a tensão subir. O clima estava mudando rapidamente e Lucas sentiu o peito apertar. Antes que pudesse responder, um golpe estrondoso fez todos pararem. Um carro desgovernado surgira da esquina, serpenteando entre os manifestantes, mirando diretamente em sua direção. O tempo parecia desacelerar. Ele viu os rostos esvaziados de medo e a massa de corpos se dispersando. Um grito, então outro, e logo o pânico tomou conta. Naquele momento, enquanto a vida se desenrolava como um filme de ação, Lucas puxou Sofia e a criança para mais perto, levantando-as como se fossem um escudo contra a calamidade. O impacto do carro ecoou, mas felizmente, ele e a jovem saíram ilesos. Entretanto, o que aconteceu em seguida seria muito mais impactante. Do fundo da multidão, uma mulher de cabelos claros e rosto desesperado gritou: Sofia, não, não faça isso! O olhar de Sofia se fixou na figura, engrossando a tensão, como uma corda prestes a se romper. E então, para choque de todos, ela desabou no chão, os joelhos se chocando contra o asfalto molhado. O que era apenas uma cena caótica rapidamente se transformou numa revelação devastadora. Você não pode dar sua filha a ele, não quando você sabe a verdade. A mulher avançou, os olhos cheios de lágrimas e raiva ao mesmo tempo. Os murmúrios ao redor aumentaram, todos se virando para Sofia e para Lucas. Ele estava paralisado, a insinuação pesando no ar. Não, não é verdade, murmurou Sofia, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto pálido. Eu não queria que você descobrisse assim, mas ela não é apenas uma criança. Ela é sua irmã, Lucas. As palavras dela foram como um soco no estômago de Lucas. Sua mente girava, sua vida, tudo o que pensava que sabia, estava desmoronando em questão de segundos. As vozes ao redor ecoavam. Novas perguntas fluíam. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Lucas olhou fixamente para Sofia, buscando respostas para fogos de artifício que explodiram em sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Pulou de seus lábios, a incredulidade misturada ao temor de uma verdade que poderia ser mais horrível do que ele poderia suportar. Sofia lutou para se corrigir, mas a confusão estava estampada no rosto dela. Eu não sabia, Lucas. Eu perdi meu pai. Minha mãe, eles jamais falariam sobre isso. Eu só soube quando nosso avô faleceu e deixou algumas cartas. Eles esconderam. E agora não posso deixar ela com você, não dessa forma. Diante da revelação, a multidão estava atenta, os olhares agora mudados entre eles, esperando o desfecho daquela história. Lucas sentiu a pressão crescer. O peso da responsabilidade não era apenas dele, envolvia uma vida a mais. A rainha das revelações era a mesma que desestabilizava seu mundo. Os flashes das câmeras começaram a parecer um jogo de luzes insuportável. Mas ele não podia pensar em mais nada.
Como ele poderia reagir? Ele mal conhecia a criança, mas de repente se viu como um homem que não só tinha perdido a mãe, mas agora também a irmã. Era um redemoinho de emoções, e a única coisa clara era um sentimento profundo de ódio e amor, confusão e certeza. Então, como um estalo, algo mais começou a emergir, como se as peças do quebra-cabeça se juntassem de maneira a transformar tudo. Uma figura conhecida na multidão saiu do fundo. Era o irmão de Lucas, Daniel, que havia vivido em reclusão. Ele não aparecia há anos. Mas o que mais chocou Lucas foi o olhar no rosto de Daniel. Não era um olhar de apoio, mas de uma raiva feroz. Você não sabe a verdadeira história, Lucas. Não é só uma questão de paternidade. Você sempre foi o queridinho da mamãe. E ela nunca quis que você soubesse da herdade que deixou para mim e para você, e que você mesmo entregou para o Estado. A voz dele cortava através do caos, cada sílaba repleta de recriminação. Lucas sentiu seu mundo se desmoronar. Não só estavam unindo famílias estranhas, mas agora sua própria origem estava sendo questionada. Os murmúrios de choque se tornaram gritos, e a atenção agora se focalizava em Daniel. Como se uma tempestade de revelações estivesse prestes a cair. Lucas se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sua mente desafiante se perguntava o que mais poderia ser verdade. As gotas de chuva continuavam a ser lavadas na calçada, mas o peso da verdade começava a se afundar em sua alma. Os laços rompidos iriam se reconstruir ou se desfazer completamente. Ele respirou fundo, enquanto a confusão girava ao seu redor. O que mais Lucas não sabia sobre si mesmo ou sobre sua família? A história dele estava prestes a se revelar, mas ele estava preparado para o que viria a seguir? Lucas estava paralisado, cercado por aquele turbilhão de emoções. A chuva caía como uma cortina entre ele e a realidade, mas a sensação de paternidade em sua alma chamava-o com uma intensidade avassaladora. Sofia o olhava, os olhos claros quase refletindo a esperança perdida. Ele respirou fundo, pronto para moldar um novo caminho em sua vida. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, o inesperado aconteceu. Uma sirene cortou o ar ensopado. Walter, o olhar dele estava repleto de urgência. Lucas, você não deveria estar aqui. Temos que ir agora, gritou, segurando o braço de Lucas. O milionário hesitou, confuso, sem saber se deveria deixar Sofia e a criança para trás. Mas então, o eco de uma gritaria se aproximou. Um grupo de pessoas, segurando cartazes, começou a se aglomerar ao redor, murmurando em protesto. Olhem só! É o filho do bilionário que se preocupa mais com um bebê do que com seu império. A voz cortante de um homem à frente fez a tensão subir novamente. Antes que pudesse dar uma resposta, um movimento rápido chamou sua atenção. Do fundo da multidão, uma mulher de cabelos claros e rosto desesperado gritou: Sofia! Não! Não faça isso! O olhar de Sofia se fixou na figura, engrossando a tensão. Para choque de todos, ela desabou no chão, os joelhos se chocando contra o asfalto molhado. A cena caótica rapidamente se transformou numa revelação devastadora. Você não pode dar sua filha a ele. Não quando você sabe a verdade. A mulher avançou, os olhos cheios de lágrimas e raiva ao mesmo tempo. Os murmúrios aumentaram, todos se virando para ela e para Lucas. Ele estava paralisado, a insinuação pesando no ar. Não, não é verdade, murmurou Sofia. Eu não queria que você descobrisse assim, mas ela não é apenas uma criança. Ela é sua irmã, Lucas. As palavras dela foram como um soco no estômago de Lucas. Sua mente girava. Sua vida, tudo o que pensava que sabia, estava desmoronando. As vozes ao redor ecoavam. Novas perguntas fluíam. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Lucas olhou fixamente para Sofia, buscando respostas. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram quase como um eco,
da confusão que o envolvia. Sofia lutou para se corrigir, mas a confusão estava estampada em seu rosto. Eu não sabia, Lucas. Eu perdi meu pai, minha mãe. Eles nunca falaram sobre isso. Eu só soube quando nosso avô faleceu e deixou algumas cartas. Eles esconderam. E agora não posso deixar ela com você. Diante da revelação, o murmúrio se intensificou. Mas quando Lucas parecia se perder em pensamentos, Daniel, seu irmão que havia vivido em reclusão, surgiu. O olhar dele era de raiva, como se tivesse que enfrentar um passado injusto. Você não sabe a verdadeira história, Lucas. Não é só uma questão de paternidade. Você sempre foi o queridinho da mamãe, e ela nunca quis que você soubesse da herança que deixou para mim e para você, e que agora está nas mãos do Estado. As palavras de Daniel saltaram como uma flecha. De repente, o corpo de Sofia cedeu para frente, desabando ao chão. O pânico tomou conta, e muitos na multidão começaram a gritar e correr. O clima estava mudando rapidamente. Não a deixe morrer, Lucas, gritava uma voz distante. Lucas se lançou para ela, enamorado não só pela dor dela, mas pela culpa que crescia. O frio da verdade apertava seu coração. Um clarão ofuscou sua visão. Finalmente, um grupo de policiais chegou, empurrando a multidão para abrir espaço. O caos era palpável, mas o que veio a seguir pegou todos desprevenidos. Uma explosão ensurdecedora e um carro desgovernado surgiu do lado. A cena agora lembrava um filme, mas era horrivelmente real. Um homem correndo pela calçada gritou: "Pedestres, para o chão!" No exato momento em que um grito ecoou, tudo virou um turbilhão. Lucas, em estado de choque, olhou para Sofia, que com seu último suspiro soltou: "Ela é sua única chance de reconstruir tudo." E o que ele sentiu a seguir não era só a rotação da Terra, mas a revelação de um aplauso assombroso que ecoaria na mente dele. O impacto foi ensurdecedor, o carro fora de controle se aproximava, e a dor da incerteza invadiu a mente de Lucas. "O que eu vou fazer?" pensou, enquanto a vida se desenrolava em câmera lenta. Os laços que ele pensou que eram fortes agora balançavam como folhas secas ao vento. E a única certeza que tinha era que neste momento revigorante, a vida de uma criança estava nas suas mãos. Mas ele também poderia perder tudo. E lá entre a dor e o caos, Lucas teve que decidir rapidamente: salvar a verdade ou o futuro incerto que agora se apresentava a ele. O barulho começava a se apagar, e a única coisa clara estava diante dele, perguntando-se se todo esse esforço valeria a pena. O que era mais importante, a segurança na mentira ou o R? A sirene ainda soava ao fundo quando um estrondo tomou conta da cena. Um carro desgovernado em alta velocidade se aproximava da multidão. O tempo pareceu parar e a adrenalina pulou em seu corpo. "Cuidado!" gritou, puxando Sofia para perto, segurando a criança como um escudo. A multidão entrou em pânico, pessoas gritando e se dispersando. Lucas sentiu seu coração acelerar. O mundo em volta dele parecia se desmanchar em questão de segundos. Mas no meio do caos, tudo ficou mais confuso. O carro colidiu contra um poste próximo. Uma explosão de vidro e metal ressoou no ar. E foi nesse momento que uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Maria, a mulher que Lucas não via há anos. Sua mãe, que todos acreditavam ter desaparecido da sua vida para sempre. O olhar dela era de desespero, e os gritos no ar tornaram-se abafados em seu coração. "Mãe?" Lucas mal conseguiu sussurrar, enquanto a realidade se reestruturava ao seu redor. Maria correu até ele, os olhos arregalados e as mãos tremendo. "Você não sabe de tudo, Lucas. Eu não queria que você descobrisse assim." A voz dela tremia de emoção. "Descobrir o quê? O que está acontecendo?" questionou, a mente girando entre a incredulidade e o medo. Ele se sentiu como se fosse levado para um pesadelo. Sofia olhou para Lucas, confusa, e então os olhos dela se iluminaram de alívio ao ver a mulher. Mas logo a alegria foi substituída pelo pavor. "Você,
O que você está fazendo aqui? Sofia estranhou a aparição de Maria, e o clima ficou tenso de repente. Os murmúrios da multidão agora eram um eco distante. Você não pode ficar aqui, Lucas. Eles estão vindo. Eles querem a criança. Maria exclamou, puxando o filho em direção a Sofia. Vá, o tempo está se esgotando. Foi um grito desesperado, mas a realidade que atingiu Lucas foi paralisante. Ele olhou para Sofia, e o olhar de ambos dizia tudo. Ela é minha mãe? Disparou Sofia, incrédula. A revelação começava a se estabelecer como um relâmpago no céu escuro. Lucas tentou processar. Espere um pouco. O que vocês estão escondendo de mim? Lucas, você sempre julgou o passado dela sem saber a verdade. Maria começou, as lágrimas escorrendo. Você não entende o que fizemos. O que tivemos que enfrentar não foi só eu, foi a sua família inteira. A conexão que havia entre eles se tornava mais intensa, mas o alvoroço de fora os rodeava como um manto. Eles? Quem são eles? Lucas perguntou confuso. E enquanto tentava juntar as peças dessa narrativa confusa, um grupo de homens com jaquetas escuras começou a se formar na borda da multidão. O instinto de Lucas gritou: Mãe, precisamos sair daqui. Mas antes que pudesse movimentar-se, Maria se virou para ele, o olhar profundo e triste, como se estivesse fazendo a decisão mais difícil da sua vida. Eu sou a razão pela qual você não teve uma vida normal. Não sou apenas sua mãe, Lucas. Eu sou parte de algo maior, algo que envolve você e agora essa criança. A verdade era um golpe mortal, e ele não sabia como reagir, como se estivesse sendo puxado para um turbilhão de revelações. Sofia escutava tudo, seus olhos se enchendo de lágrimas. A confusão era diária, mas a cada palavra Maria proferia, a opressão aumentava. O que você quer dizer com maior? O que está acontecendo realmente? Mas a resposta nunca veio. O barulho do motor acelerou, e antes que pudesse perder-se em mais perguntas, os homens de preto avançaram. Nolan, o homem que há anos amedrontava sua família, estava na frente, um sorriso cruel em seus lábios. É a sua chance de se libertar, Lucas, mas você vai ter que escolher entre sua família ou seu futuro. As palavras soaram como uma bomba prestes a explodir. O peso da escolha que se apresentava era avassalador. Lucas, paralisado entre a mãe e Sofia, sentiu as correntes do passado atingindo seu coração. O que ele faria agora? Não havia respostas fáceis, e tudo estava prestes a mudar novamente. Lucas estava paralisado, cercado por aquele turbilhão de emoções. A chuva caía como uma cortina entre ele e a realidade, mas a sensação de paternidade em sua alma chamava-o com uma intensidade avassaladora. Sofia o olhava, os olhos claros quase refletindo a esperança perdida. Ele respirou fundo, pronto para moldar um novo caminho em sua vida. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, o inesperado aconteceu. A sirene ainda soava ao fundo, quando um estrondo tomou conta da cena. Um carro desgovernado e em alta velocidade se aproximava da multidão. O tempo pareceu parar e a adrenalina pulou em seu corpo. Gritou, puxando Sofia para perto, segurando a criança como um escudo. A multidão entrou em pânico, pessoas gritando e se dispersando. Lucas sentiu seu coração acelerar. O mundo em volta dele parecia se desmanchar em questão de segundos. Mas no meio do caos, tudo ficou mais confuso. O carro colidiu contra um poste próximo, uma explosão de vidro e metal ressoou no ar. E foi nesse momento que uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Maria, a mulher que Lucas não via há anos. Sua mãe, que todos acreditavam ter desaparecido da sua vida para sempre. O olhar dela era de desespero, e os gritos no ar tornaram-se abafados em seu coração. Mãe? Lucas mal conseguiu sussurrar, enquanto a realidade se reestruturava ao seu redor. Maria correu até ele, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Você não sabe de tudo, Lucas. Eu não queria que você descobrisse assim. A voz dela tremia de emoção. Descobrir o quê? O que está acontecendo? Questionou, a mente girando entre a incredulidade e o medo. Ele se sentiu como se fosse levado para um pesadelo. Sofia olhou para Lucas, confusa,
e então os olhos dela se iluminaram de alívio ao ver a mulher. Mas logo a alegria foi substituída pelo pavor. Você! O que você está fazendo aqui? Sofia estranhou a aparição de Maria, e o clima ficou tenso de repente. Os murmúrios da multidão agora eram um eco distante. Você não pode ficar aqui, Lucas. Eles estão vindo. Eles querem a criança. Maria exclamou, puxando o filho em direção a Sofia. Vá, o tempo está se esgotando. Foi um grito desesperado. Mas a realidade que atingiu Lucas foi paralisante. Ele olhou para Sofia, e o olhar de ambos dizia tudo. Ela é minha mãe? Disparou Sofia, incrédula. A revelação começava a se estabelecer como um relâmpago no céu escuro. Lucas tentou processar. Espere um pouco. O que vocês estão escondendo de mim? Lucas, você sempre julgou o passado dela sem saber a verdade. Maria começou, as lágrimas escorrendo. Você não entende o que fizemos, o que tivemos que enfrentar. Não foi só eu, foi a sua família inteira. A conexão que havia entre eles se tornava mais intensa, mas o alvoroço de fora os rodeava como um manto. Eles? Quem são eles? Lucas perguntou, confuso. E enquanto tentava juntar as peças dessa narrativa confusa, um grupo de homens com jaquetas escuras começou a se formar na borda da multidão. O instinto de Lucas gritou: Mãe, precisamos sair daqui. Mas antes que pudesse movimentar-se, Maria se virou para ele, o olhar profundo e triste, como se estivesse fazendo a decisão mais difícil da sua vida. Eu sou a razão pela qual você não teve uma vida normal. Não sou apenas sua mãe, Lucas. Eu sou parte de algo maior, algo que envolve você e agora essa criança. A verdade era um golpe mortal e ele não sabia como reagir, como se estivesse sendo puxado para um turbilhão de revelações. Sofia escutava tudo, seus olhos se enchendo de lágrimas. A confusão era diária, mas a cada palavra Maria proferia, a opressão aumentava. O que você quer dizer com maior? O que está acontecendo realmente? Mas a resposta nunca veio. O barulho do motor acelerou, e antes que pudesse perder-se em mais perguntas, os homens de preto avançaram. Nolan, o homem que há anos amedrontava sua família, estava na frente, um sorriso cruel em seus lábios. Essa é a sua chance de se libertar, Lucas. Mas você vai ter que escolher entre sua família ou o seu futuro. As palavras soaram como uma bomba prestes a explodir. O peso da escolha que se apresentava era avassalador. Lucas, paralisado entre a mãe e Sofia, sentiu as correntes do passado atingindo seu coração. O que ele faria agora? Se avançasse, perderia tudo. Se recuasse, a vida da criança estaria em risco. Ao mesmo tempo, percebeu um detalhe em Sofia, uma marca de nascença nas costas dela. Não era apenas uma coincidência. Essa marca. Olhou para Sofia, a mente girando. Você é? E antes que pudesse terminar, a figura de Maria deu um passo à frente, a expressão dela instantaneamente mudando de desespero para tranquilidade. Sim, Lucas, você é mais do que imagina. Ela é sua única chance de corrigir tudo. A tensão se tornou insuportável. Os olhares se cruzaram, e a chuva continuava a cair como se estivesse lavando a confusão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, Nolan declarou: Eu sou responsável por tudo isso, e agora os dois devem decidir. O tempo está se esgotando e segredos jamais revelados estão prestes a ser expostos. Era um abalo sísmico nas certezas que Lucas tinha sobre sua vida. Ele olhou em volta, o caos crescendo, e tinha que escolher um lado. Mas a verdadeira natureza de seus laços familiares e os segredos que o cercavam estavam prestes a se revelar, entrelaçando seus destinos de maneira que nenhum deles poderia prever. O que realmente estava em jogo? O suspense pairava no ar enquanto Lucas se preparava para descobrir quem ele realmente era e o que isso significava para todos ao seu redor. A dúvida atordoava seu coração, até onde ele iria para proteger aqueles que agora eram parte de uma intriga bem maior do. A multidão ao redor parecia um borrão indistinto,
E então Nolan os interrompeu com um sorriso cruel, desafiador. Essa é a sua chance, Lucas. Mas para isso, você precisa saber a verdade. A verdade sobre sua família. As palavras dele ecoaram, como um rugido no silêncio ensurdecedor. Lucas sentiu sua cabeça girar. Ele encarou Sofia, os olhos dela refletindo o mesmo choque. Então Maria, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, deu um passo à frente. Você tem que ouvir. Não é só sobre ela e sobre mim. É muito mais. Antes que pudesse terminar, um forte estampido ressoou. Algo explodiu ao fundo, e a multidão virou uma massa de corpos em pânico. Um grito cortou o ar, fazendo Lucas despertar como se estivesse em um pesadelo. A ferocidade do caos tomou conta, e enquanto o desespero se alastrava, uma figura surgiu entre as sombras. Um homem alto, trajando um casaco preto, segurando algo em um punho cerrado. Lucas não conseguia afastar o olhar. O homem se aproximava, e algo gélido tomou conta de sua espinha. Você não pode fugir da verdade, Lucas. Ele gritou. Seu olhar era como fogo, cheio de uma raiva que Lucas não conseguia entender. O homem levantou a mão e, de repente, um gesto fluido fez com que a multidão caísse em um silêncio mortal. Então o homem deixou cair uma gravação em um dispositivo, como se fosse uma bomba. Ouçam isso, e saberão quem realmente são. Ao pressionar um botão, uma voz familiar ecoou pelo ar, vestindo todas as palavras com um peso insuportável. Meus filhos, é hora de revelar os segredos que mudaram nossas vidas para sempre. Lucas quase desmaiou. Era a voz de seu pai, um homem que acreditava ter perdido há anos. Ele sempre imaginou que seu pai fora um homem bom, amoroso, mas ouvir aquele tom sombrio fez seu estômago revirar. O pai continuou. Cada um de vocês tomou um caminho sombrio. O legado dos nossos antepassados veio com um preço. E agora, com a chegada de Sofia, o ciclo começou. A sua irmã, Lucas, a chave para revelações que nunca deveriam ser ditas. Sofia recuou, agarrando-se à criança como se a vida dela dependesse disso. Os rostos na multidão eram de incredulidade. Mas o rosnado interno de Lucas era mais forte. Ele encarou o homem novamente, a confusão crescendo em seu peito. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu como um sussurro rouco, carregado de terror. Algumas verdades são mais fáceis de ignorar, Lucas, mas você não pode escapar do legado da sua família, disse o homem, sua expressão mudando para um olhar de pena. A vida que você viveu, as escolhas que fez, tudo faz parte de um plano que começou antes de você nascer. Olhando em volta, Lucas viu a multidão em silêncio, ouvindo cada palavra sendo proferida. Ele se virou para Maria, que agora tinha os olhos fechados, como se desejasse que tudo desaparecesse. O que você fez? Perguntou com desespero. O homem riu, um som seco e vazio. Você acha que ela teve escolha? Um grito rasgou o silêncio quando um membro da multidão começou a empurrar as pessoas, tentando se afastar do tumulto. Não, isso não pode ser verdade, gritou ele, a voz ecoando entre o pânico. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou, o som fez todos se encolherem, e a imagem de Maria caiu, sua figura se transformando em um borrão de desespero e dor. Lucas sentiu sua mente congelar. O que havia acabado de acontecer? Naquele instante, tudo pareceu mudar. Maria, sua mãe, estava no chão, a expressão de choque em seu rosto. O caos irrompeu novamente, todos tentando escapar. Lucas se lançou sobre ela, o coração batendo ferozmente. Mãe, não! Ele segurou seu corpo tremendo, a vida dela esvaindo-se a cada segundo. O homem de casaco preto foi tomado pela confusão. Seus olhos amplos, como se não esperasse que o plano desmoronasse. Não era para ser assim, ele murmurou, a expressão se transformando em desespero. Maria olhou para Lucas, seus olhos mais claros do que nunca. Lucas, você tem que entender, eu sempre quis proteger vocês. Ela parou. O fôlego dela estava apenas indo embora.
A verdade pode levar a algo muito maior do que imagina. Ouvindo isso, a realidade estava se fragmentando. Ele precisava saber mais. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, a cena ao redor deles explodiu em um pânico absoluto. Nolan gritou ordens, e a multidão vagava em uma desesperada confusão. Mas Lucas sabia. Ele havia perdido a única pessoa que realmente o conectava ao seu passado. E então, como um raio, uma lembrança surgiu. Um diário, escondido no sótão da casa de sua infância. Acho que você deveria ler isso. Lembrança de sua mãe ecoou em sua mente. Era sua única chance de descobrir a verdade. Ele olhou para Sofia, seus rostos se encontrando em um mar de caos. Vamos encontrar a verdade, antes que desapareça para sempre, ele gritou. As palavras foram um sinal. Enquanto o caos se instalava, algo dentro dele despertou. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. Eles precisavam descobrir o que todos estavam ocultando. As perguntas gritavam em sua mente, as respostas pareciam distantes. Uma verdade devastadora estava à espreita, e a única certeza era que a vida de todos estava prestes a mudar novamente. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar em um turbilhão de emoções. A voz do pai ecoava em sua mente, carregada de segredos sombrios. Maria, sua mãe, estava ali, respirando com dificuldade, e tudo o que ele mais temia se concretizava. A verdade estava à porta, e ele mal estava preparado. A multidão, em pânico, começou a se dispersar, mas ele não conseguia mover-se. Mãe! Gritou enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela, revelando o peso de anos de mentiras. Você tem que me contar a verdade. Mas a expressão de Maria parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Lucas, a escolha não é sua. Ela sorriu, embora a dor estivesse clara em seus olhos. Você sempre foi mais forte do que imagina. E Sofia, ela é parte de você. Você precisa proteger essa criança. As palavras dela ressoavam, e Lucas se sentiu preso entre a lealdade à sua mãe e a menina em seus braços. E então, como um relâmpago, a lembrança do diário novamente o assombrou. No sótão, preciso ir até lá. Ele olhou para Sofia, que ainda estava agarrada à criança. Vamos encontrar as respostas. Isso não termina aqui. Com um último olhar para Maria, correndo contra o tempo, começou a se afastar. Mas então sentiu o aperto em seu coração. Ele não sabia se ela ficaria bem. O caos ao redor continuava, mas algo dentro dele estava se aquecendo. Sofia o seguiu, os olhos brilhando com uma mescla de receio e determinação. Lucas, o que vamos fazer? O som da cidade em crise a envolvia. As sirenes ecoavam, mas eles estavam determinados a descobrir a verdade. Vamos ao sótão. Nenhuma verdade pode ficar oculta. Essa criança merece saber. Ponto. Ele se virou, o olhar fixo. Havia uma força nele, uma vontade de mudar o destino dos dois. Enquanto subiam as escadas, ele sentiu o coração acelerado. Cada passo que davam parecia mais pesado com a expectativa. Ao chegarem ao sótão, Lucas começou a procurar pelo velho diário que lembrava. As prateleiras estavam cobertas de poeira, mas logo encontrou o livro, largado entre algumas caixas. Ao abri-lo, as páginas amarelas estavam repletas de histórias, lembranças e segredos. Olhe isso, disse, apontando para uma passagem que falava sobre a linhagem da família. Sofia aproximou-se, os olhos arregalados enquanto lia. Lucas, isso não pode ser verdade. Ela estava em choque. Uma herança, um legado que nenhum deles jamais imaginou que pertenceriam. A história deles estava mais entrelaçada do que tinham percebido. E de repente, como o estalo de um estopim, uma nova determinação tomou conta de Lucas. Ele não seria a vítima desse jogo mais. Sofia, nós vamos enfrentar isso. Não importa o que Nolan ou qualquer outro diga. Não vamos ficar parados. Temos o poder de mudar nosso futuro.
O pensamento de enfrentar a verdade deu a Lucas a força necessária. Eles deixaram o sótão, prontos para confrontar o que estava por vir. A cidade, ainda agitada, parecia um novo campo de batalha. E ali, no centro da tempestade, Lucas sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Mas ele não estava mais sozinho. Sofia, agora ao seu lado, segurava a criança com uma força silenciosa que falava volumes. Eles eram uma família, unida por segredos, dores e uma nova esperança. Vamos, Lucas! Ela o puxou e juntos deixaram o passado no sótão, marchando em direção ao futuro. Tudo estava prestes a mudar, e enquanto a multidão continuava a se agitar, ninguém poderia prever o que viria a seguir. O desconhecido se aproximava, e a história deles tinha muitas páginas a serem escritas. Ei, você chegou até aqui! Então eu preciso te pedir uma coisa importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível que acabamos de presenciar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer nosso final. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.